Boa noite, Shalom de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre vocês. Nós estamos felizes, estamos alegres. Melhorou. Nós estamos felizes, estamos alegres, né? Nós tivemos aqui um probleminha com a luz. A claridade de lá, ela acaba escurecendo a claridade daqui. Amém. Exatamente. Boa noite, graça e paz, shalom. Nós estamos felizes, né, de estar aqui com vocês. Boa noite, Andresa, minha filha linda. Deus abençoe você. Deus abençoe o Maico, a Laura, a Alice. Deus nos abençoe nessa noite, né, de terça-feira, nosso culto, nosso 16º dia do jejum, né? Estamos vencendo a cada dia, vamos vencendo esse período de jejum. Suprimento sobrenatural que satisfaz e sobra, né? Além de satisfazer, ainda tem a sobra ainda. Glória a Deus por isso, louvado seja Deus. Boa noite, Pedro Freire, boa noite, Ruth, querida. Boa noite, Raquel Silva. Boa noite a vocês, que bom ter vocês aqui, morrendo de saudade de todos, né? De congregarmos todos juntos. Semana que vem, se Deus quiser, vamos estar caminhando aí mais uma semana junto com vocês. Joana, Deus abençoe. Glória a Deus. Deus abençoe Paula Thaís. Deus abençoe você, querida, sua casa. Deus abençoe o Gleidson. Lourdes, querida, Deus te abençoe. Abençoe sua saúde. Abençoe a sua casa, seus filhos, seus netos. Deus abençoe Lourdes. Aleluia, glória a Deus. Boa noite, Rita. Boa noite, Marcos. Deus abençoe vocês, queridos. Aleluia. Todos vocês que estão entrando aí conosco, que estão ligadinhos, vocês que fazem parte da comunidade Ágape, e aqueles que ainda não fazem parte, mas que são irmãos aí da fé, que estão acompanhando, que estão assistindo, ouvindo as lives. Deus abençoe seu lar. Deus abençoe a vida de vocês, que vocês recebam as bênçãos do Senhor sobre a sua casa, a visitação do Espírito Santo. Boa noite, Rose Valeriano. Deus tome a sua vida, a sua casa, a sua causa na mão dele, te abençoe e te guarde. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Vamos abrir a palavra de Deus para nós meditarmos um pouquinho. Quando eu falo para vocês que eu amo o Salmo, eu amo os salmos de Davi, eu amo, né, recitar eles, porque eu faço deles a minha oração com vocês, amém? Tivemos uma interrupção, né, que às vezes alguém liga nesse horário para nós, aí acaba intervindo, mas que Deus abençoe Oneida, Deus abençoe, ela está ali tentando localizar ali a comunidade, alguém ajude a Oneida a localizar aí, né, o site da comunidade para que ela possa entrar. Que Deus abençoe o Neida, o seu coração. Deus abençoe Isadora Beatriz. Deus abençoe você, querida Neifa Ciroli. Deus abençoe vocês. Vamos abrir lá então a palavra de Deus no Salmo 29. Salmo 29, a voz de Deus nas tempestades. Você tem ouvido a voz de Deus na tempestade? Você tem conseguido calar todas as outras vozes que falam no seu ouvido, na sua mente, para ouvir a voz de Deus? Porque essa é a única voz que nós devemos ouvir. É a voz do Senhor. E nós precisamos nos aquietar. Precisamos aquietar a nossa alma. Precisamos lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, todas as nossas preocupações, para que nós possamos ouvir a voz do Senhor. Olha que salmo tremendo, maravilhoso fala para nós. Salmo 29. Tributai ao Senhor, filhos de Deus. Tributai ao Senhor a glória e a força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Adorai a Deus. Adorai o Senhor na beleza da santidade, tributai ao Senhor, glorificai ao Senhor, resplandece, Senhor, cada dia sobre nós, ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja, ó Deus da glória,
O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor, ela é poderosa. A voz do Senhor, ela é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Assim, a voz do Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion como boi selvagem. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. E no seu templo tudo diz glórias. O Senhor preside os dilúvios como o rei. O Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor abençoa seu povo com paz. O Senhor dá força para o seu povo. Receba, meu irmão, minha irmã. Receba a força de Deus. Esse Deus que troveja sobre as muitas águas. Troveja sobre a sua vida. A voz do Senhor faz emudecer o inimigo. A voz do Senhor faz dar cria às corças. A voz do Senhor, ela é poderosa. Ouça a voz de Deus. Que o Senhor nos faça sensível para a voz dele. Que o Senhor nos dê ouvidos sensíveis para a voz dele. Porque a única voz que nós queremos ouvir é a voz do Todo-Poderoso. É a voz do Altíssimo. É a voz do nosso amado, desejado Espírito Santo. O nosso conselheiro, o nosso ajudador. Aquele que nos ajuda a cada dia, aquele que nos impulsiona, aquele que diz para mim, para você, vai, caminha, levanta, fortalece, porque eu sou contigo, eu estou na sua vida, eu te assisto, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te adestro com minhas mãos, eu te adestro com as minhas mãos fiel. Cuido de ti, eu cuido da sua família, eu cuido dos seus dias, nada foge ao meu olhar, nada foge das minhas mãos. Creia, a voz do Senhor, ela é poderosa. Aleluia, louvado seja. Recebe sobre a sua vida, recebe o sopro do Espírito Santo, recebe o poder do Espírito Santo, recebe o batismo do Espírito Santo, recebe o batismo de fogo sobre a sua vida, recebe o poder de Deus sobre a sua vida, recebe a graça poderosa do Senhor sobre a sua vida. Louvado, engrandecido seja sempre esse Deus tremendo, esse Deus que está no controle de todas as coisas, esse Deus que nos assiste nos momentos de dificuldade, de tribulação, esse Deus que multiplica os pães, esse Deus que multiplica os peixes, esse Deus de provisão, esse Deus da seara, o Senhor da seara, que nos impulsiona, que nos guia, que fala para nós. A voz do Senhor, ela é poderosíssima. A voz do Senhor tem poder para levantar o enfermo. A voz do Senhor, ela tem poder para ressuscitar os mortos. A voz do Senhor te dá autoridade para que você possa falar para o enfermo, ser curado. Levanta-te, aquele que está prostrado, aquele que está cabisbaixo, aquele que está amedrontado, aquele que está temeroso. Levanta-te, olha para o alto. Olhe para a palavra, a voz do Senhor, ela é poderosa. Recebe na sua vida, recebe sobre a sua família. Creia, Deus é um Deus geracional, é um Deus de poder, Deus de geração. Ele cuida dos seus, Ele cuida da sua casa, da sua família. Esse é o Deus que quando você clama, que quando você ora, que quando você coloca uma causa na mão dEle, Ele responde, Ele fala com você, Ele te dá direção, Ele te dá conselho. Não esqueça disso, não perca sua fé, mas seja renovado. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Tributai ao Senhor, filhos de Deus,
dá a Ele a glória devida, dá a Ele o louvor devido, dá a Ele a graça devida a cada dia, a cada manhã, a cada anoitecer. Tributai, ó filhos de Deus, a Ele, dá a Ele a honra que é devida, dá a Ele o seu louvor, dá a Ele o seu amor, dá a Ele a sua gratidão, dá a Ele a sua reverência, dá a Ele o temor que é devido. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Ora lá bashure canta lá manaias, recante lá bashureando me canta las. Glória ao Senhor, dai glória a Ele. Fala, você pode dar glória ao Senhor, você pode glorificar e exaltar o Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia. Fale para Ele, fale aí com a sua família, na sua casa. Fale o quanto você o ama, quanto você precisa, depende dele, quanto você reconhece a Ele. Fale para eles. Talvez hoje você não teve tempo, talvez hoje não deu tempo de você falar o quanto você o ama, quanto você espera, quanto você confia nele. Ele é fiel. Quanto você tem confiado, quanto nós temos confiado e depositado na mão dele. Oh, glória a Deus, aleluia. Engrandecido seja sempre o nosso Deus, de geração em geração, de eternidade em eternidade. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus dos nossos pais. Deus que não esquece do filho seu, Deus que não desampara os seus filhos. Deus não desampara o humilde de coração, o contrito de coração, o aflito, o necessitado. Ele não despreza, Ele não desampara. Oh, glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor, poderosíssimo é o Senhor. Qual é a sua causa, meu irmão? Qual é a sua queixa? Qual é a sua necessidade nesta noite? Coloca aí diante de Deus, fale para Ele. Fale àquele que pode todas as coisas, que tem poder, aquele que está esperando que você o diga, que você fale como você está, como está seu coração, como está a sua vida, como está andando, como você está caminhando. Tem dia que nós não entendemos o que está acontecendo, tem dia que nós não compreendemos, mas nós confiamos no Senhor. Aleluia, glória a Deus. Amém. Deus seja louvado. Recebe essa palavra, medita nela. Deus tem mais para nós, Deus tem muito mais. Eu já quero convidar você para abrir juntamente comigo, para nós começarmos a palavra. O pastor vai ministrar sobre nós, né, esse jejum, né, nós uma palavra poderosa. Quero convidar você para nós lermos a palavra em 2 Reis, capítulo 4, no verso 42 a 44. Vamos receber, vai dando glórias. Não deixe que essa presença esfrie, não deixe que essa unção ela seja perdida, mas você peça para Deus, para que Ele possa tocar profundamente em ti através da palavra desse jejum dessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Eu estou aqui com meu coração aceso, com meu coração queimando por essa palavra. 2 Reis, capítulo 4, verso 42, 43 e 44. 20 pães satisfazem a 100 homens. Veio um homem de Baal-Salisa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes no seu alforje. Disse Eliseu: dá ao povo para que coma. Porém, seu servo lhe disse: como hei de eu pôr isto diante de 100 homens? Ele tornou a dizer: dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comerão e sobejará. Então lhes pôs diante
comeram e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória, amém, irmãos? Vamos Aleluia. lá, que nós temos bastante coisa hoje, né? Nós fizemos o spoiler da manhã, da live, e o poder construtivo da palavra, né? E eu quero dar algumas considerações aqui, para depois a gente ir para o texto, né, da vida de Eliseu, do poder que tem esse alinhamento, né, do homem com o céu, com a palavra de Deus. Irmão, Deus, o propósito eterno de Deus, ao criar o homem, soprar e fazer a minha imagem, minha semelhança, é 3 pilares fundamentais na vida do homem: governo, autoridade de governo, autoridade de sacerdócio, que é governar, interceder no mundo espiritual, guerrear no mundo espiritual, apresentar Deus para o homem e levar o homem para Deus, sacerdócio, e profético. Profético é alinhar o céu com a terra, cumprindo a oração de Jesus do Pai Nosso, cumprindo o que Jesus diz em Mateus 18, que tudo que a gente ligar aqui na terra é ligado no céu, tudo que ligar no céu é ligado na terra, né? E se desligar a mesma coisa. Então, esse é o plano de Deus. E o céu, o reino dos céus, ele tem um rei e senhor, ele tem uma economia, ele tem um padrão, ele tem um idioma, ele tem uma linguagem, e nós precisamos nos alinhar para a gente poder desfrutar de tudo aquilo que tem no céu, né? E qual que é a linguagem do rei? A linguagem do rei, né, ela é profética. Ele lançou sementes, que é a palavra semente, ele construiu tudo pelo poder da palavra. Haja e ouve. Ele traz a existência pela palavra. Amém, Jesus. E qual que é a linguagem do mundo, irmão? Ela é negativa, ela é pessimista, ela dá ênfase ao ruim, ao negativo, ao destrutivo. A mídia só tem notícia de morte, de violência, de tragédia. E nós somos contaminados com isso. Achamos que isso é normal, isso desce para o nosso coração e é o que sai da nossa boca, né? Sim. E o que nós nos tornamos na maioria das vezes? Eu queria que depois que você ouvisse isso, você podia dizer assim, bem baixinho, para ninguém que está aí do seu lado escutar. Você pode dizer assim, ai, isso doeu. Sabe o que nós nos tornamos? Portadores de más notícias. Sim. E ainda ampliamos ela, aumentamos. O negócio era desse tamanho, aí nós vamos contar para o outro, já é ruim. Nós aumentamos, colocamos mais uma dificuldade, mais a nossa impressão, mais o que nós estamos sofrendo na alma, mais o nosso problema, e aquilo toma uma dimensão de um gigante, né? E nós acabamos adotando um estilo de vida totalmente negativo. Mas olha o que diz a palavra do Senhor. Eu quero ler alguns textos, você não precisa abrir, depois eu vou colocar lá no Face. Provérbios 18, 21 são textos conhecidos. Diz assim, Salomão escreveu: a morte e a vida estão no poder da língua, no poder da palavra. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Sabe o que na Bíblia, a mensagem, esse mesmo versículo está escrito? As palavras matam e geram vida. Podem ser veneno ou um doce de primeira. Você é quem decide. Escolhemos, irmão. Se nós vamos gerar vida ou morte. Se nós vamos ser águia, que leva a boa notícia, que anda acima da tempestade, se nós vamos ser urubu. Urubu só dá mais notícia. Você olha para o céu, onde você vê um ajuntamento de urubu, você sabe que eles têm uma mensagem. Tem morte no pedaço. Eles vão descer porque eles viram que tem carniça ali e algo morreu. E nós somos assim muitas vezes, né? Mateus 12, 34 e 37 diz assim, porque a boca fala do que está cheio o coração. E tem o verso 37 diz assim, porque pelas tuas palavras será justificado e pelas tuas palavras será condenado. Nós vamos dar conta das nossas palavras, de tudo que saiu da nossa boca. Tudo aquilo que nós matamos, tudo aquilo que nós destruímos, tudo aquilo que nós amaldiçoamos, nós vamos dar conta.
Porque tem poder de vida e de morte. Esses mesmos versículos, Mateus 12, 34 e 37 na mensagem, olha que o pastor Peterson escreveu: a mente de vocês parece um ninho de cobras, é o coração, não o dicionário que dá significado às palavras. Cada uma dessas palavras impensadas voltará para assombrá-los. As palavras são poderosas, podem ser a sua salvação, mas também pode condená-los. Então o que eu aprendo com isso, irmão? Que as minhas palavras, através dela, eu imito o decreto de vitória ou de derrota. Eu imito o decreto de vida ou de morte. Sobre mim e sobre os outros. Sobre a cidade, sobre a nação, sobre um bairro, sobre a minha empresa, sobre a vida, sobre o meu casamento, sobre a vida dos meus filhos. É um decreto aquilo que sai da minha boca. Porque é uma sentença, é algo que vai ganhar uma dimensão e vai trazer existência. Se for bênção, estabelece a bênção. É a maldição. Sim. E a palavra de Deus, né? Ela diz o que somos e o que temos. A palavra de Deus diz que nós somos firmes e inabaláveis, que nosso coração tem as expectativas dele, que ele nos dá a palavra de bênção, que trocamos a nossa verdade pela verdade dele, trocamos a nossa realidade pela realidade dele, trocamos a nossa fraqueza pela força dele. Emanuel é um Deus presente, ele não nos abandona, ele está conosco. Jesus falou que veio para nos dar vida e vida em abundância. Sabe, vou fazer um parênteses aqui. Sabe o que é vida abundante? É o que Jesus falou para Marta e Maria quando ele veio ressuscitar Lázaro. Sim. Morto? Viverás. Viverá. Você é imortal, irmão, em Cristo Jesus. Amém. Vida abundante é vida que não se esgota, vida que não acaba. Ela pode amortecer esse corpo que é pó, voltar para o pó, mas você tem uma vida eterna, uma vida abundante por toda a eternidade. Amém. Entende isso, irmão? E ele diz que ele é socorro bem presente. E ele diz que nós somos uma construção espiritual. Sabia que você é uma construção espiritual? Aleluia. Ele nos dá fé. O que a fé é? Você pode pegar, você pode apalpar? E diz que vem dele? Ele nos dá os dons. Ele nos dá uma nova natureza, ele nos dá novidade de vida, ele dá o vinho novo, ele dá os frutos do Espírito, ele dá o livre-arbítrio, que é o poder da escolha, ele dá o poder criativo da palavra. Amém. E por que a gente então perece? Por falta de conhecimento, por falta de discernimento da palavra. E nós profetizamos mais morte do que vida, mais maldição do que bênção. Esquecendo que a palavra ela tem um poder construtivo, seja para um lado ou para o outro. E nós temos o poder da escolha, podemos escolher a vida ou a morte. Nós temos o poder da palavra, somos pessoas proféticas na terra. Esse é o propósito de Deus, de aplainar os caminhos, de anunciar a luz nas trevas, de ser sal aonde não tem sabor, de ser luz aonde está tudo escuro. É profético, isso não existe ainda, irmão. Aleluia. Ele diz: levanta-te e resplandece. Aleluia. Então primeiro eu me levanto, eu me posiciono. Olha a instrução do Evangelho de Marcos sobre cura. Ele diz assim: olha, os sinais vão te acompanhar. No meu nome vocês expulsarão demônios, curarão os enfermos. Se comer alguma coisa mortífera não vai causar dano. E não é? E ele, quando? Ele diz: os sinais seguirão. Aleluia. Então eu saio para fazer, eu saio para orar, eu saio para aplainar um caminho através da minha oração, da palavra profética, de um decreto que sai da minha boca. E aí esse sinal faz com que isso aconteça. Você entende isso? Tudo se cria pelo poder da palavra, tudo se mata pelo poder da palavra. Você quer ver o poder da palavra? Eu já falei isso em outras ministrações. Quando a gente vai num restaurante, você pega lá o seu cardápio, tem alguns que tem foto, mas a maioria não tem, tem o nome lá do prato para você escolher. E você chama o garçom, diz: olha, eu queria um bife à parmegiana. Até aquele momento ele não existe, irmão. Sim. Mas a partir do momento que saiu uma palavra sua de ordem para que aquilo venha à existência, daqui a pouco está na tua mesa.
foi uma instrução para a cozinha, alguém que tem autoridade mandou ele fazer e está trazendo a existência. Mas se você não tivesse pedido, ele não seria feito. É o poder da palavra. E assim é em todas as áreas da nossa vida, irmão. Né? Olha o povo quando saiu do Egito. Por que eles ficaram 40 anos no deserto caminhando em volta da mesma montanha? Nós já passamos aqui. Não passou nesse caminho aqui, aquela montanha é a mesma. Por quê? Porque por causa da murmuração, da reclamação, da palavra destrutiva. Reclamava de tudo. Reclamava da água, Deus deu água. Reclamou da roupa, a roupa crescia no corpo, não envelhecia. Reclamava do sol, Deus deu a nuvem. Reclamou do frio, Deus deu a coluna de fogo. Reclamou da comida, só esse maná, Deus mandou codornize. Povo cercado de bênção e que tinha uma palavra de morte, uma palavra de reclamação, uma palavra de murmuração que ofendia a Deus. Não tinha, sabe, uma expressão de gratidão, de honra. Falava com Moisés de tudo. Moisés disse: eu não aguento esse povo mais. Só reclama. Eles reclamam da água, Deus manda tocar na rocha sem água. Eles vão reclamar depois de outra coisa. Só palavra de reclamação, só murmuração. Lembra dos espias? Qual foi o relatório da maior parte de 10 deles? Olha, a terra é muito boa, excelente, conforme Deus falou. Mas lá já tem um povo, eles são gigantes, nós somos gafanhotos, impossível de entrar lá. Na visão deles, eles eram como se via desse jeito, como gafanhoto. Né, pastor? Então, que a palavra fala que o poder está na língua. E olha, quando eles falaram isso, deram esse relatório para Moisés diante do povo, a Bíblia diz que o coração da multidão desmaiou. Sim. De medo de uma notícia. Daqueles que foram enviados, os príncipes, um de cada tribo. Não era aquele príncipe, aquele que governava a tribo. Era o líder. O líder. Se o líder foi lá e viu e está dizendo que é impossível, que Deus errou, que não é para nós, que eu não consigo, ok. Como vai ficar os outros, né? então? E nós no nosso viver? Né? Às vezes nós ficamos rodeando o mesmo deserto e algo precisa ser mudado. Como é que eu mudo essa situação? Mudando a minha palavra, mudando a minha linguagem. A murmuração e a reclamação destrói a vontade perfeita de Deus na nossa vida. Verdade. Olha qual que é a vontade perfeita de Deus. Deus recitou para Josué na transição de liderança de Moisés para ele: meu servo Moisés é morto, Josué. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Aleluia. Para ele ter uma linguagem do céu, do código do céu, dos códigos do rei, precisava meditar naquele livro dia e noite, não se afastar dele em momento nenhum, nem para a direita nem para a esquerda, e assim, liberando aquela palavra, Deus prometeu, e vai acontecer, exercendo a fé, e liberando a palavra profética, dizendo que a terra já foi entregue, que Deus falou que é deles, é nossa, nós vamos entrar e possuir, eles é que são os poceiros, eles é que tem que sair, Deus assim determinou, e isso enchia eles de fé e de capacidade. E aí Deus diz para ele: só assim, Josué, você vai prosperar no teu caminho e ser bem sucedido. Aleluia. Não é com diploma na parede, não é sendo PhD disso e daquilo. Não estou falando que não precisa dessas coisas da terra, irmão. Tudo isso é necessário. Tudo isso é necessário. Buscar o conhecimento, sabe? É bom. Até o estudo da palavra, você puder fazer um curso de teologia. Eu estou dizendo o seguinte: estou falando daquilo que é revelado, da palavra revelada para nós. Né? Olha bem, Isaías 6 diz que Isaías, quando o rei Urias morre, ele vê um alto e sublime trono, e ele vê o Senhor assentado, e os anjos dizendo: santo, santo, e a terra está cheia da tua glória. Sabe o que ele pediu? Um profeta. Ele já era profeta, um grande profeta. A minha boca está desalinhada com o céu, sai muita palavra de morte. Pega uma tocha viva do altar e toca nos meus lábios, porque eu sou um homem de lábio impuro, no meio de uma geração de impuros lábios. Por que ele não pediu para tocar no coração, para tocar
sabe, em algo não, toca nos meus lábios. Me dá, tira a palavra impura, me dá a palavra pura, me dá a palavra revelada, me dá a palavra que traz vida. Eu quero essa palavra, eu quero me alinhar com essa palavra. Irmão, como é que a gente abençoa a terra e os governantes? Deus não manda você ir para a praça, Deus não manda você bater no governo, não adianta você levantar uma bandeira a favor ou contra o PT, a favor ou contra Bolsonaro. Ele diz o seguinte: procurai a paz da cidade, aonde você mora, e orai por ela ao Senhor, porque nessa paz vós tereis paz. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz assim: antes de tudo, orai por toda a autoridade constituída. Por quê? Porque nós temos a capacidade de governo, de sacerdócio e de profecia. Então nós precisamos declarar a palavra de vida, de saúde, de prosperidade sobre a terra, sobre as suas sementes, e elas reconhecerão o som e a frequência do céu se abrindo para manifestar os códigos do rei. Nós estamos, o texto que a pastora leu, e a tônica hoje do nosso jejum é satisfação, aquilo que satisfaz ainda sobra. E eu quero te falar do poder dessa palavra, do profeta alinhado com o céu. No capítulo, livro de 2 Reis, capítulo 2, Eliseu tinha herdado o ministério de Elias. Elias é arrebatado na carruagem lá, e deixa a capa para ele, e ele toma o lugar de Elias. Em 2 Reis, capítulo 2, 21, primeiro milagre de Eliseu, ele torna saudáveis as águas de Jericó. Isso está em 2 Reis 2, do 19 ao 22. Olha o verso 21. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele e disse. Ele fez o ato profético, mas ele disse, ele pôs o sal na água e disse: assim diz o Senhor, sararei a estas águas, e não haverá mais nelas morte nem esterilidade. E as águas se tornaram saudáveis. Primeiro milagre de Eliseu. Depois o segundo milagre de Eliseu, que está no capítulo 3, do 4 ao 27, Eliseu prediz a vitória sobre Moabe. Ele conta a história de 3 reis que saíram para o deserto para enfrentar Moabe. Andaram 7 dias no deserto, para dentro do deserto, e não calcularam a quantidade de água nem para eles, nem para o rebanho que eles estavam levando, que eram os despojos, e nem para os animais que eles usavam. E a água acabou. E eles procuram o profeta Eliseu. Sabe o que o profeta manda fazer? No deserto, irmão, sol estatalando, sol azul estridente, cavem covas, e muitas covas. Aleluia. Mas fala para eles algo. Não fica esperando um sinal, não, porque vocês não vão sentir vento e nem vão ver chuva. Sim. Façam as covas e vão dormir. Todavia, o vale se encherá de tanta água que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. Glória a Deus. No último verso, no 27, isto é ainda pouco aos olhos do Senhor. Ele também entregará Moabe nas vossas mãos. Deus faz mais do que a gente pede. Aleluia. Eles queriam só água para os animais. E Deus deu a provisão e falou: olha, Moabe vai ser entregue na mão de vocês. Glória a Deus. Uma palavra liberada. Né? 2 Reis 3:20, esse versículo que eu falei está assim, ó. E sucedeu que pela manhã, oferecendo-se a oferta de alimentos, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. A palavra. Eliseu aumenta o azeite da viúva, 2 Reis 4, de 1 a 7. O que ele pediu para ela? Vai pedir vasilhas emprestadas e não poucas. O milagre aconteceu do tamanho da fé dela. Se ela pedisse 1000 vasilhas, 1000 ia se encher. Se ela pedisse 10.000, 10.000 ia se encher. Uma palavra de um homem alinhado com o céu. Aleluia. Glória a Deus. Quinto lugar, Eliseu, ele aumenta o azeite da viúva. Eliseu e a sunamita, 2 Reis, do 8 ao 37. Primeira parte. Ele está passando, a sunamita manda construir um quarto para ele, e ele quer abençoar aquela mulher.
e ele é informado que ela é estéril. Ela não pediu nada, que ela é estéril. E ele olha para ela e libera, destrava, alinha a maternidade, a ventre dela com o céu. E diz, daqui 1 ano, tu estarás com uma criança no colo. Glória a Deus. E assim aconteceu, irmão. Mas o que acontece em seguida, na segunda parte da sunamita? O menino morre. Sabe o que ela faz? Ela vai atrás do profeta. Eu não te pedi nada. O céu que quis me dar é do céu, é a herança do Senhor. Não contou para o marido, não contou para ninguém. Todo mundo que perguntava, ela dizia, vai tudo bem. O profeta queria mandar o seu ajudante Geazi. Não, tem que ser você. Aleluia. O rapaz entrou no quarto, não aconteceu nada. O profeta entrou, deitou sobre aquele menino e liberou uma palavra, chamando o espírito de vida. Aleluia. E aquele menino ressuscitou. Aleluia. Entende, irmão? Ele não concordou com a morte, ele não concordou com a derrota, ele não concordou, ele tinha uma palavra do céu. Quinto lugar, 2 Reis 4, do 38 ao 41. Há uma seca naquela época de Eliseu, uma seca muito grande, 3 anos e meio. E em Gilgal tem uma escola de profeta, onde Eliseu era um dos mestres, um dos professores. E esse capítulo 4, do 38 ao 40, ele vai para esse lugar, desce para Gilgal, para ir lá suprir a fome, né, e instruir os seus discípulos na escola de profeta. E ele encontra realmente que toda a provisão tinha acabado, tudo tinha, o que tinha de estoque eles já tinham comido, e ele começa liberando uma palavra. Ele dá uma instrução primeiro. Apesar de saber que na geladeira não tinha nada, que no armário não tinha nada, que não tinha reserva de nada. Ele dá uma instrução para aquele que cuidava da cozinha, da comida. Coloca no lume, coloca no fogão uma panela grande. Aleluia. Irmão, Glória que loucura, parece uma doideira. Coloca no fogão uma panela grande. Aleluia, Jesus, maravilhoso. E aí o que acontece? Os alunos lá, os profetas, saem lá para colher os legumes lá, e eles trazem uma planta venenosa enganado. Deve ser um profeta novo, alguém, um jovem, né? Não conhecia, trouxe, pôs para cozinhar, né? E quando aquele cozido está pronto, eles sentam na mesa, eles vão comer, alguém grita, morte na panela. O profeta ficou desesperado? Não. O profeta falou assim, me traz farinha. Botou farinha e disse, não tem mais morte na panela. Aleluia, podem comer. Glória a Deus. O poder estava na farinha, irmão? Claro que não. Não. Ele liberou uma palavra de vida, que aquela comida agora era saudável, que aquela comida agora ia cumprir o propósito que ela tem. Aleluia. Sabe? E aí nós chegamos no texto do jejum, que é 2 Reis 4, do 42 ao 44, né? E que a pastora leu. E um homem veio de Baal, Salisa, e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes na sua palha. Quero parar aqui por enquanto. Os versos anteriores falam da comida venenosa, o profeta põe farinha, a morte atirada, eles se alimentam, e talvez eles estão pensando assim, bom, hoje barriga encheu, agora amanhã não tem nada. Sabe o que acontece? Alguém bate na porta da escola de profeta. É o verso seguinte, aparece esse homem, né, que veio de Baal Salisa, não fala o nome dele, ele veio desse lugar, e ele trazia o quê? As suas primícias de pão, aleluia, de cevada, espiga de verde na palha. Glória a Deus, aleluia. A comida chegou, só que talvez ele não soubesse, né? Ou era o tamanho da primícia dele. Olha a importância da primícia, da oferta, da fidelidade na casa do Senhor. O profeta falou, olha, pode servir aí. Mas o que é 20 pães com esses milhos para 100 homens?
ele diz assim, aí ele dá ao povo para que coma. Porém o servo disse, como hei de pôr isso diante de 100 homens? E disse ele, dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor, aleluia, comerão, glória a Deus, e sobejará. Aleluia, glória a Deus. Deus é Jeová Jirê, o Deus de toda a provisão. Graças a Deus. Então lhes pôs diante, e comeram, e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Então, irmão, a palavra, ela tem o poder construtivo para você construir a paz ou para você construir a guerra, para você edificar ou para você derribar. Lembra do chamado de Jeremias? Senhor, eu sou um menino, eu não sei falar. Ele diz, olha, você tem poder para edificar, para construir, para aumentar, para multiplicar, mas também tem o poder para derrubar, para destruir, para impedir. Ele não era pedreiro, ele não tinha uma arma na mão, ele não tinha uma bazuca, ele não tinha uma ferramenta, uma picareta, não. Era na palavra. Na palavra. E isso está em mim e você. Sim. Está dentro de mim, dentro de você, está no nosso coração e sai da nossa boca. Por isso eu preciso muito cuidado com os meus olhos, com os meus ouvidos, com o que eu como, com o que eu coloco, porque daquilo que eu alimento é aquilo que eu vou falar. Que vai sair do meu coração. Então para de comer lixo, para de comer notícia ruim, para de comer a comida dessa terra. A comida dessa terra, ela é má, ela é invejosa, ela é egoísta, ela é competidora, ela é desastrosa, ela é interesseira. Ela é partidária. Por isso nós precisamos nos alimentar. Por isso que Jesus vem e se apresenta. Eu sou o pão da vida. Eu sou a água viva. Aleluia. Sabe? E se você prestar atenção, ele diz que quem come desse pão não tem mais fome. Quem bebe dessa água não tem mais sede. Aleluia, glória a Deus. Por quê? Porque é milagre? Não. É porque é tão bom que você come todo dia. Você come o tempo todo. Que foi a receita que Deus deu para Josué. Medita dia e noite. Não se aparta dela. E fica nela. Não desvia nem para a direita nem para a esquerda. Ah, mas o mundo mudou, modernizou. Não é bem assim. Não, é assim. É assim. Irmãos, nós colocamos lá no folder, até por sinal ficou muito chamativo, muito lindo, né? Eu louvo a Deus. E lá está escrito assim, se eu fosse você, eu salvava ele no seu celular, na sua galeria e usaria ele todo dia. É uma instrução, igual Deus deu para Josué, ele está nos dando nesse folder, nesse spoiler. Declare a palavra de vida. Declare a palavra de saúde. Declare a palavra de prosperidade sobre a sua terra. Amém. O que é a sua terra e a minha terra? A sua terra é os seus filhos, é o seu casamento, é o seu salário, é a sua saúde, é a sua esposa, sua parentela. Eu e a minha casa seremos salvos, que está escrito, Senhor. Eu creio. Eu profetizo salvação para aqueles que ainda não foram alcançados, sabe? Você está declarando a palavra sobre a terra. A terra é o coração de Jeremias, que o nosso coração é como uma terra. Sim. O pai do pródigo, ele deu a herança para aquele filho que foi, porque ele queria herdar aquela terra, ele queria herdar aquele coração, e ele volta e entrega o coração para o pai. Aleluia. Sabe? Então declare a palavra de vida, de saúde, de prosperidade sobre a sua terra e sobre as suas sementes. Quando você plantar, tudo aquilo que você plantar, eu e a minha casa seremos salvos. É uma semente. Declare que ela não volta vazia, que é a vontade de Deus, que está escrito. Aleluia. Rega essa palavra. Precisa regar com choro, regue. Porque o Salmo 126 diz que aquele que sai plantando e chorando volta com seus feixes com alegria. Aleluia, glória a Deus, aleluia.
Porque olha o que está escrito no folder. Se você declara a palavra de vida, de saúde, de prosperidade sobre a sua terra e sobre as suas sementes, e elas reconhecerão o som e a frequência do céu se abrindo para manifestar os códigos do rei. Amém. É espiritual, irmão. Aleluia. Olha que coisa linda. Deixa eu ler aqui para você algo. Eu não sei nem onde que está mais. Acho que eu perdi aqui. Espera aí. Deixa eu achar aqui, meu. Aonde que eu anotei? Onde que eu... A palavra fala, né, que aquilo que sai da nossa boca como palavra é tão poderosa que fala que nós vamos comer do fruto. Exatamente. Do que sai da nossa boca, né? Que aquele que bem utiliza a sua palavra, aquilo que está falando, vai comer do fruto. Por isso é o nosso cuidado em falar alguma coisa, né? Em estar conversando, falando, ou falando com os nossos filhos, nossos cônjuges, nossa parentela. Por isso nós temos que ter muito cuidado com aquilo que sai da nossa boca. Porque aquilo que você fala, aquilo que você profetiza, você vai comer desse fruto. Aquilo vai vir à existência. Deus vai fazer com que venha à existência para você. Então é preciso cuidado. Olha o que eu quero ler na versão a mensagem, o que Isaías escreveu depois do Lábios Puros, no capítulo 55, do 8 ao 11, do poder da palavra. O Espírito Santo impeliu ele para escrever dessa forma, na versão a mensagem. Deus dizendo: eu não penso como vocês pensam. Sua forma de agir não é a forma de eu agir. Decreto do Eterno. Assim como o céu está acima da terra, assim meu modo de agir está acima da forma de vocês agirem. Meu modo de pensar e o meu modo de pensar está acima da forma de vocês pensarem. Assim como a chuva, ele queria dar um entendimento para nós. Assim como a chuva e a neve descem do céu e não voltam sem antes ter irrigado a terra, cumprindo a tarefa de fazer as coisas brotem e cresçam, produzindo sementes para o agricultor e comida para os famintos, as palavras que saem da minha boca não voltarão vazias para mim. Elas cumprirão a missão de que as incumbi e cumprirão a tarefa que lhes dei. Deus olha para a semente e a semente ela tem uma missão, ela tem um propósito. E ela, liberada, ela caiu na terra, ela tem que cumprir aquele propósito. Deus não deixa voltar vazio. Sim. Então esse é o poder da palavra, irmão. A palavra tem um poder construtivo. Nós iniciamos aqui falando o que Salomão escreveu em Provérbios. O poder da vida e a morte estão no poder da palavra, no poder da língua. O que bem utiliza come do seu fruto. Na versão a mensagem, as palavras matam e geram vida. Podem ser veneno ou um doce. De primeira, você é quem decide. Aleluia. Sabe, irmão? O poder da palavra. Vigie, policie os seus lábios. E é no momento de irritabilidade, de irritação, é um momento de provas, de situações que acontecem na nossa vida, na nossa casa, que nós precisamos do fruto do Espírito Santo, que é o domínio próprio, que é a mansidão para poder tratar com as coisas. Porque quando nós liberamos palavras indevidas, não recolhe mais. Não recolhe mais, não tem jeito de você recolher. Só o sangue de Jesus para apagar as palavras que nós falamos e ela se torna morte ou ela vai se tornar vida. Depende daquilo que nós falamos. Conta-se uma história de uma pessoa que ouviu falar sobre o poder da palavra e ele foi consultar um sábio. Porque ele ouviu falar e que as palavras não se recolhem, as palavras lançadas, elas não tem jeito de voltar. Sim. Atrás. E aquele sábio pegou naquele tempo, os travesseiros eram de pena, e o sábio deu um travesseiro para ele, bem grande, e disse para ele: você vai naquela colina ali e abre, descostura um lado e esvazia ele. E ele fez e voltou só com aquele pano, a fronha na mão, E aí o que aconteceu? Voou tudo. Ele falou: então agora você vai lá e busca tudo de volta, uma por uma, não deixa faltar nenhum. Impossível.
Sábio virou para ele e falou assim, assim são as palavras que saem da nossa boca. Exatamente. Não tem como, irmão. Então, o mesmo poder que ela tem de abençoar, ela tem de amaldiçoar, ela tem de construir, ela tem de destruir. Você decide, eu decido. Nós decidimos. Nós decidimos aquilo que queremos falar. Sabe? Então, olha, vamos repetir aqui. Deus nos deu autoridade, soprou dentro de nós a imagem e semelhança dele, para a gente ter governo, sacerdócio e o profético. Amém. Não é profético de ficar isso. Não, é o profético que alinha. Está todo mundo dizendo que está ruim, você está dizendo que não, isso vai passar, está bom. Você está todo mundo dizendo que não está, está assim. O que a tsunamita fez? O menino morreu, ela não contou para ninguém. Ela foi falar com quem resolvia o problema. Não é que você vai estar ignorando. Não é negar a circunstância, não é disso que nós estamos falando. Mas eu faço a escolha de confessar a vida, de confessar o bom, de confessar que há esperança. Irmão, para mim, preparando essa palavra, o que mais me marcou, assim, Deus trabalhou dentro de mim, é de, sabe, e da gente ser mais portador de má notícia do que de boa. E esse paralelo, esse exemplo, né, da águia e do urubu. Você vê que a águia, ela não come nada em decomposição, ela se acasala uma vez só, ela voa acima da tempestade, ela só come animal vivo, ela não come nada em decomposição, é totalmente diferente. A tempestade vem, ela sobe acima dela, né? A vida está chegando no fim, a unha, ela vai para uma caverna, ela quebra tudo, quebra o bico, quebra as unhas, se renova e vive mais outro tanto que ela já tinha vivido. É um animal espetacular e Deus cita a águia, é símbolo de algumas nações. Por quê? Porque é algo que tem esse... Agora, e os urubus? São portadores de má notícia, né? Então nós podemos fazer a escolha. Eles só pousam em coisas mortas. Só em decomposição. De coisas mortas, de coisas ruins, de notícias ruins. E é o seguinte, o que a gente faz quando a gente vê eles no céu? Você sabe que ali naquele lugar onde eles estão rodeando, você não viu, morta, mas tem morte. Tem. Será que quando a gente está chegando em algum lugar, a gente... Que aparência que eu tenho? Que aparência você tem? O que eu estou levando? Né? O que eu levo? O que eu levo? Eu levo Sabe, vida, irmão? eu levo a esperança ou eu levo morte? Então, esse jejum do suprimento sobrenatural, igual hoje, ele satisfaz e ainda sobra. Aleluia. Nós vimos na palavra. Vamos fazer a oração profética? Amém. Agora com entendimento, com fé. Como Eliseu. Vamos lá? Eu vou falar, a pastora vai repetir, e na hora que ela repetir, vocês recebem. Com a mesma convicção de Eliseu, com a mesma convicção de Eliseu, eu me aproprio da palavra profética, para trazer à existência, a multiplicação sobrenatural. Eu rejeito toda opinião contrária, que queira me impedir o cumprimento da vontade de Deus, e declaro que o Senhor tem para mim medida transbordante. Nenhum cenário de crise pode resistir ao poder de Deus na minha vida, porque eu me mantenho fiel ao Senhor em todas as circunstâncias, e lanço minhas primícias na obra do Senhor, o que me torna uma terra fértil e próspera, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Lembra, irmão, a Deus. O que aquele homem trouxe na casa dos profetas, na escola de profetas? 20 pães, as espigas de milho, era o quê? As primícias dele, sabe? E aquilo alimentou 100 homens. Amém. Multiplicou e sobrou. Que você tenha abundantemente para que você possa alimentar mais do que isso. Todos ao seu redor. Todos ao seu redor, quando Deus assim te pedir.
Deus quer se manifestar provedor na nossa vida para a gente Sim, prover sim, tudo. Ontem nós falamos de Pedro. Pedro Sim. encheu o barco, o que ele fez? Ele dividiu. Dividiu com todos. Com todos. E assim Deus tem propósito de te fazer prosperar, para que você possa abençoar, ser um abençoador e não um retentor, ficar retendo, né? Exatamente. Reter as coisas só para você, para o seu Para a gente seu pensar, deleite. né? Dentro disso que a pastora falou, veio no meu espírito. Um exemplo. Nós podemos ser lagoa ou rio. O rio corre, não é água parada, ele não retém nada. Não, ele vai Mas ele tem água limpa, ele tem oxigênio, ele tem vida. A lagoa não dá nada, ela represa. Mas a água cheira mal, o oxigênio é muito baixo e lá não sobrevive nada. Eu escolho. Eu escolho ser rio. Não é? Eu escolho O rio ser dá. rio. O rio, ele sabe que ele vai desaguar lá no mar. Porque tá? nós somos o canal de bênção, É. né, pastor? Nós somos abençoadores. Exatamente. Você é um canal de bênção. Deus vai te usar para você abençoar. Você vai ser abençoado e Deus vai fazer você abençoar. Amém, queridos? Glória a Deus. Deus te abençoe. Que palavra tremenda, maravilhosa. Como Deus operou, como Deus agiu nessa noite. E Ele vai continuar agindo. Nós temos aqui alguns pedidos de orações, né? Dessa noite. Nós temos aqui um pedido do Fernando Chimionato, na vida da Valentina, uma criança especial, né? Que está em Campo Grande. Ela estava ali já encaminhada para adoção e ela é uma criança especial, mas o estado de saúde dela piorou, né? Então vamos orar pela Valentina, que é um anjo de Deus, que o Senhor possa visitá-la, que ela possa ter melhoras e que ela possa ir por um lar acolhedor, um lar onde possa abençoá-la, amá-la, para que ela possa desfrutar do tempo de vida que Deus conceder a essa criança. Amém, queridos? E também nós oramos pela Silvana Facioli, pela sua saúde, pela sua família. A Silvana, nossa irmã amada em Cristo Jesus, está com a sua saúde debilitada e ela precisa de uma intervenção divina. A cada dia ela vive de milagre. Ela é um milagre. Irmão. Profetiza vida, saúde. Vida. E nós também temos um pedido da Edna Alves Mendes para toda a sua casa. Edna, que você receba a visitação do Senhor nesta noite. Mas seja o canal, seja a voz profética, minha irmã Edna. Que esse caos seja transformado nessa noite. Que a esperança é Jesus. Nós profetizamos vida, paz, alegria, contentamento, prosperidade, saúde. O agir de Deus sobrenatural. E nós continuamos orando pelo Donizete também, né? O pai da Nayara Ramos, que está com Covid, nós não sabemos se já melhorou, nos manda notícia. Oramos pela Yane, né? Que é a filha da Deia. E também oramos pelo irmão da Sirlene. Sirlene nos dê notícia como que ele está, se já está tudo bem. Pela Giselda, né, que é amiga da Maria. Continuamos orando pela mãe do Regis, né, que ia fazer cirurgia. Eu não tenho notícia hoje. Vou perguntar dela como ela está. E nós somos gratos a Deus pela vida do Fernando Castaldini, que já está correspondendo com os antibióticos, já está correspondendo ali no oxigênio, está melhorando a cada dia e ele é forte, corajoso, valente, está lutando pela vida e ele vai vencer, porque essa é a vontade de Deus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Então vamos orar, vamos colocar cada vida diante do Senhor. O pastor vai estar orando por nós, depois em seguida vamos estar orando pela água. Você que preparou a água, que está com a sua água aí, em seguida nós vamos estar orando e agradecendo. Vamos lá, pastor? Pai, nós Sim, Senhor. Nos alinhamos com a Tua vontade que é boa, perfeita e agradável. Sim, meu Deus. Nós alinhamos com o céu. Sim, onde um lugar de saúde, um lugar de alegria, Senhor. Um lugar onde não tem choro, onde não tem pranto. Céu, e nós Pai. Alinhamos, Pai, a nossa vida aqui com o céu que é tão perfeito, Sim, que é tão, Deus, por tão favor, edificante. Senhor. Que o Senhor venha, Pai, Senhor, olha, e Senhor, nós aprendemos nessa noite o poder da palavra, vida, o poder que a palavra tem vida, que a palavra pode levantar, a palavra pode edificar, a palavra pode construir, e nós profetizamos sobre essas vidas, que haja saúde, que haja cura, que haja contentamento no espírito, na alma e no corpo. Senhor, aquele que precisa de uma porta aberta,
aberta, Sim, que o Deus, Senhor que haja abra a emprego, porta, que traga que haja, existência, Senhor, Pai, aquele que precisa do que recurso venha o financeiro, suprimento do recurso sobrenatural de do Senhor medicamento. sobre Haja, toda haja, vida, que todo haja, aquele que crê receba, haja, em nome de Jesus. Nós profetizamos, haja sobre Pai, os empresários, que haja sobre os haja comércios, recursos, haja sobre haja a ideias indústria, novas, haja, solução Pai, que ali na prefeitura, o Senhor sobre a causa das venha igrejas, sobre a das vida de cada um igrejas, deles, Senhor, Pai, como é em nome de essencial. Jesus. Senhor, haja uma Recalaba, solução, xere, haja canta, sobre lama, esse naias. promotor, meu Deus, Sim, que ó o Senhor Deus. possa inclinar o coração desse promotor, Sim, que ele Deus. possa liberar a cidade de Franca, para que haja culto, Para que os assim, tempos Senhor, possam os voltar tempos a possam abrir. voltar a abrir. O Senhor tem o Senhor, coração que do as rei vidas na palma possam da mão, buscar, e nós Senhor, profetizamos, da palavra de Pai, Deus, que o Senhor possa vai buscar a falar nesse solução. coração, que o Em Senhor nome vai de inclinar Jesus, esse inclina, coração. meu Deus, o coração desse Oh, promotor. relaba, xere, Inclina, calaba, Senhor, xore, ali, canta, de lama, toda naias. ali, aqueles que De têm que tomar carala, decisão, xene, quere, Pai, lá, em nome show, de de Jesus, canta, Pai. lama, naias. Nós cremos e nós colocamos Che, nas barala, tuas xore, mãos, canta, Senhor, naias. agradecendo pelo milagre, agradecendo pela ação do Senhor, hoje e para sempre. Você que preparou o seu copo com água, Senhor, muito obrigada por esse elemento, pelo teu poder que é derramado, pela Sim, ó Deus. unção, pelas suas virtudes, Pai. E nós haja, tomamos Pai, crendo que o haja, toque do Senhor nessa água, noite, um milagre, que haja virtude do testemunhos, Senhor ó nessa Pai, água, que muitas capaz de vidas possam dar tocar no corpo testemunho físico daquele da que tua pela ação fé nessa crê, noite, pela tomar, fé, em nome beber. do Pai, em nome do Filho e do Espírito Aleluia. Santo. Graças a Deus, tomemos a nossa água. Graças a Deus. Amém, queridos. Ó, um grande beijo no teu coração. Tenha uma noite abençoada. Até amanhã, se o Senhor nos permitir. Estamos chegando ao fim dos nossos 21 dias de jejum. Nós já estamos no 16º dia e amanhã vamos continuar em nome de Jesus. Amém, queridos? Tenha uma boa noite. Que o Senhor te abençoe e te guarde.